Meus amigos, temos algo aqui extremamente grave para comentar, viu? Até agora o Lula tem dito que o Trump não quis conversar com ele, que o Alckmin tentava ligar todos os dias e que ninguém queria falar com ele, que ninguém atendia, que os Estados Unidos bateram a porta na cara do Lula, que eles não estavam respondendo as cartas. Bom, parece que não foi bem isso que aconteceu. Vocês se lembram? Acho que foi dia 9 de julho, né? No início de julho, o Donald Trump mandou uma carta para o governo brasileiro avisando das tarifas de 50% que passariam a entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, né? E nessa carta ele dava as condições ali para que essas tarifas não fossem adiante, né? Dentre elas, falou, olha, respeitem a lei de vocês, respeitem a Constituição de vocês, parem com a caça às bruxas a Jair Bolsonaro, parem com esses inquéritos ilegais, parem com isso que está acontecendo, porque é errado. O recado foi dado. E o que Lula tem dito até hoje é que o governo dos Estados Unidos não queria conversar com o Brasil, que Donald Trump não atendia as ligações, que o Alckmin era ignorado todos os dias. Bom, Donald Trump acaba de revelar que isso aí não foi bem isso que aconteceu, essa história não foi bem assim, né? E ele simplesmente encurralou Lula. Deixou ele sem saída. Não tem mais desculpa. O que eles vão dizer agora? Mas antes que eu possa mostrar para vocês o que de fato aconteceu, quero lembrá-los que amanhã, dia 3 de agosto, será um grande dia. Manifestações por todo o país, por liberdade, por democracia, de maneira pacífica e ordeira, principalmente nas capitais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter na Paulista a partir das 14 horas. Compareça. É por liberdade, não só pela nossa, mas pelas futuras gerações. A democracia no Brasil está em risco e não é de agora. E a gente precisa lutar uma vez mais e quantas vezes mais forem necessárias para impedir que a tirania em curso conclua o seu objetivo. E esse é um momento crucial, afinal de contas o Congresso volta de recesso, vai voltar aos trabalhos e a gente precisa aproveitar aí o empurrãozinho que os Estados Unidos estão dando aqui, né? Essa ajudinha externa, para pressionar os parlamentares a fazer aquilo que já deviam ter feito há muito tempo. Fora ditadores, fora Lula, por democracia, por liberdade. Dia 3 de agosto, aqui em São Paulo, na Paulista, a partir das 14 horas, né? Verifique aí onde vai ter manifestações no seu estado. Pela internet você acha facilmente, tá? Procure a rede social aí de um deputado, de um parlamentar do seu estado, da sua cidade, que com certeza vai ter alguma informação a respeito, tá certo? Agora vamos lá, pessoal, voltando aqui. Não esqueça, deixa o joinha aí no vídeo, não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá? Donald Trump deu uma entrevista ontem, né? Respondeu algumas perguntas aí relacionadas à situação envolvendo o Brasil, tá? Taxação e tudo mais. Cara, veja só o que ele falou, presta atenção. A gente está vendo imagens dessa conversa, onde a Raquel pergunta se o presidente Trump está aberto a negociar. Diz que o presidente Lula poderia ligar para Trump para marcar uma conversa. E Trump disse o seguinte, ele pode falar comigo quando quiser. Então Raquel pergunta, o senhor está aberto para discutir as tarifas, elas são negociáveis? Trump responde mais uma vez, ele pode falar comigo quando quiser. Raquel pergunta, o que está em pauta para o Brasil? E ele diz, bem, vamos ver o que acontece, eu amo o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro. E Raquel ainda insiste, pergunta, por que a tarifa de 50%? Elas não parecem estar ligadas ao comércio. E ele diz, as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada. Então, ele reforça e disse, Lula pode falar comigo a qualquer hora. Cara, isso aqui, meus amigos, é uma verdadeira bomba. Pelo que eu entendi, posso estar errado, quero até saber a opinião de vocês. Pelo que eu entendi, Donald Trump está dizendo ali, olha, o Lula, se ele falou para vocês que eu não queria conversar com ele, ele tá mentindo, né? Ele tá mentindo, porque lá atrás o Trump já tinha dito, olha, não é a hora ainda de falar com ele, mas eu vou falar com ele. Então o canal não estava fechado. Só que Donald Trump, ao enviar aquela carta, ele já deu as condições. E tudo que Lula precisava era pegar o telefone e ligar para Donald Trump dizendo, olha, eu aceito as condições, eu vou voltar a respeitar a lei, não, eu vou interceder lá junto ao STF, né, para parar com essas caças bruxas, afinal de contas não é segredo para ninguém que há um consórcio ali entre governo federal e STF, né, não é segredo para ninguém. Anteontem estava lá um jantar, Lula, Paulo Gonet, procurador-geral da República, e Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Ele ainda tem a cara de pau de dizer que os julgamentos são imparciais? Mas acabaram com a Lava Jato porque o Dallagnol conversava com o Moro.
Aí agora, eles estão acusando o Bolsonaro, a PGR acusa Bolsonaro, e o Paulo Gonet, quem acusou o Bolsonaro, estava jantando com o Alexandre de Moraes. Cara, eu fico até sem saber o que falar. Anularam a Lava Jato, tudo porque o Moro conversava com o Dallagnol, o procurador do caso do Lula. Daí agora, o Paulo Gonet janta com Alexandre de Moraes e Lula, e são eles os maiores percussores dessa caça às bruxas ao presidente Bolsonaro. E tá tudo certo? E ninguém fala nada? Foi muito pior do que aconteceu com o caso do Dallagnol e do Moro. Cara, é surreal isso aqui. Mas vamos lá. Voltando aqui à questão, Donald Trump diz, o Lula pode falar comigo a hora que ele quiser, a hora que ele estiver pronto pode ligar para mim que eu vou atender. Ou seja, a porta não tá fechada. Só que o Lula, ele sabe muito bem o que precisa fazer. Ele sabe muito bem que precisa ligar pro Trump já com a resposta. Se ele vai seguir ou não. Se ele vai acatar as exigências dos Estados Unidos ou não, que não são nada absurdas, tá? Olha, volte a obedecer à Constituição de vocês. Pare com a caça às bruxas, a perseguição política. Pare com o que está acontecendo. E ele diz claramente, né? As pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada. Ele não falou a pessoa, ele disse as pessoas, porque, infelizmente, né, não é quem a gente gostaria. E também não é só o Lula que, entre aspas, governa o Brasil. A gente tem outras figuras aí. A gente sabe muito bem quem é que manda no Brasil hoje. E não é o Lula, tá? O Lula é no máximo a terceira, quarta, quinta, ou sei lá, 12ª pessoa que manda mais nesse país, né? Para bom entendedor, um pingo é letra. Então, Donald Trump disse por A mais B, desenhou. O Lula só não liga porque não quer ceder, porque não quer dar a resposta que o Brasil precisa dar para acabar com essa taxação e para o que está por vir ainda, tá bom? Ainda não veio o pior, ainda não veio o grosso. O Lula falou que o grosso ia entrar quando? Em dezembro, não foi isso? Aliás, em setembro, mês que vem, não foi isso? Mas olha só, deu ruim. Parlamentares de esquerda dos Estados Unidos avisaram a comitiva de senadores que o Brasil deve parar de fazer negócios com a Rússia. Olha só, teve uma excursão aí, na semana passada, né, para os Estados Unidos, que alguns senadores foram pagos com o nosso dinheiro para tentar negociar, tá? Tentar abrir as portas numa possível negociação desse tarifácio, né? Pois bem, não fizeram nem a lição de casa. O Congresso dos Estados Unidos estava de férias já, em recesso, né? Então eles oficialmente não falaram com ninguém. Mas eles encontraram alguns parlamentares lá, obviamente de férias, né? E esses parlamentares, ainda que de esquerda, democratas, deixaram isso muito claro. Olha, parem de negociar com a Rússia. Até a esquerda dos Estados Unidos mandou esse recado para os senadores do Brasil. Parem de negociar com a Rússia. A coisa vai ficar muito pior para o lado de vocês. A OTAN já fala em taxação aí de 500% ao Brasil. Quando eu me refiro à OTAN, os principais países da Europa. E, cara, não dá para sustentar nem esses 50%. Será que o Lula realmente vai pagar para ver? Bom, agora não tem mais desculpinha de que estão ignorando as ligações do Alckmin. Parece que isso era mentira, né? Trump acabou de dizer, alto e claro, para o mundo inteiro, não, pode me ligar, eu estou aberto ao diálogo, sem problema, me liga aí. E aí? Qual vai ser a desculpa agora do Lula? Não tem desculpa. Essa é a questão. O Lula agora, ou vai ou racha, ele vai ter que dar uma resposta para todo mundo, né? Não só para Donald Trump, ele vai ter que dar uma resposta para todo mundo. Falar, olha, eu não liguei ainda porque não tenho nada a propor. Eu não liguei ainda porque eu não vou fazer o que o Trump quer. Eu não liguei ainda. Enfim, ele vai ter que dizer alguma coisa. Não tem mais desculpinha de que o governo norte-americano não quer mais receber o Lula, não quer atender as ligações. Parece que isso era mentira. E ainda que não fosse, bom, agora não tem mais desculpa. E para finalizar o vídeo, cara, ontem, olha como as coisas são, né? Ontem a gente viu o STF voltar de recesso e no pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que não está nem aí para sanções, né? Abre aspas. Este relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas. É como disse o André Marcília, né?
Ele pode até ignorar as sanções, mas as sanções não vão ignorá-lo, né? Ô, ministro, vamos fazer um teste aí, né? Faz uma compra aí no cartão de crédito, só pra gente testar um negócio aí, faz?